Este vídeo é um complemento a outro vídeo anterior a respeito da medição da densidade espectral de potência em LoRa. A motivação desse vídeo é porque no final daquele outro havia uma demonstração que mostrou o problema real da medição da densidade espectral de potência e como identificar esse problema. A questão é que a gente escondeu um detalhe. No final daquela medição houve um erro, o valor que estava apresentado não é exatamente correto e a gente precisa mostrar aqui o que acontece e por que isso acontece. Então existe a necessidade dessa explicação. É importante entender que a gente não tem todos os recursos de medição necessariamente em mãos, né? Isso daí é uma questão muitas vezes de preço de equipamento, disponibilidade de equipamentos mais sofisticados. Então, a gente vai fazer essa demonstração sem entrar em grandes considerações a respeito da realidade física dos equipamentos, mas vai mostrar mais ou menos o que acontece, certo? E a conclusão final é simples, a gente tem diversos casos que precisam de uma análise específica. Então, existem alguns aspectos práticos que são inesperados na realidade, né? A gente tem equipamentos que a gente não conhece o princípio de funcionamento, até porque isso é parte da circuitaria interna e não é divulgada pelos seus fabricantes. Não existe muita literatura a respeito desses pontos, então é necessário muita pesquisa para que você entenda esses detalhes em profundidade. Existe a falta de experiência de diversos profissionais, o que é natural, é um assunto bastante profundo e raramente ele acontece na prática, então a gente não tem, de fato, uma obrigação de entender de todos esses assuntos. E isso leva ao fato que a gente precisa desconfiar dos números, calcular com a teoria e vai confrontar contra a prática para ver se a gente entende o que acontece, certo? No final das contas, o que vale mesmo é o bom senso. Essa é a melhor ferramenta que a gente tem em mãos. Então a gente começa analisando como é que é um circuito básico de um analisador de espectro. Isso daqui é um circuito de um analisador tradicional, tanto que a foto que aparece ali é de um equipamento mais antigo, daqueles que tem tubo de raios catódicos, né? E o principal desse equipamento é o seguinte: existe um gerador de varredura que ele tanto controla a varredura do canhão de elétrons no CRT para fazer a varredura horizontal, quanto ele também gera a varredura do oscilador local que vai fazer a modulação do sinal e fazer o deslocamento, certo? Isso daí é um circuito bastante conhecido e bastante padrão, né, nos equipamentos que existem em campo. Quando a gente fala de analisadores de espectros mais modernos, na verdade o diagrama em blocos é muito parecido. Algumas vezes, inclusive, essas funções existem em hardware, mas na maior parte das vezes cada um desses blocos é representado por um trecho de software que executa exatamente as mesmas funções a partir de algoritmos matemáticos que tratam os dados que são gerados aí pelos conversores ADs e outros circuitos do equipamento, certo? Mas, por outro lado, a gente também tem situações em que o funcionamento é radicalmente diferente. A gente tem muitas vezes, por exemplo, transformadas rápidas de Fourier acontecendo em cima dos sinais, e isso é representado automaticamente já no display como o resultado do processamento dos dados. Então tem que tomar cuidado, porque muito embora o diagrama em blocos que aparece aqui é o que a gente costuma mostrar também por equipamento tradicional, pode ter diferenças. Então, é como eu falei, cada um dos elementos aqui do equipamento ele acaba tendo um equivalente moderno. Então ele acaba tendo um gerador de varredura, que muitas vezes é um algoritmo que faz contagem, e essas contagens geram um equivalente em controle de frequências e assim por diante, certo? Cada um desses blocos então tem o seu equivalente no equipamento mais moderno. Agora vamos dar uma olhada no sinal LoRa. O sinal LoRa, a gente já viu isso em outras apresentações, né? É um sinal baseado em chirps. Então a gente tem o espalhamento espectral dentro de uma determinada largura de banda e de um spreading factor, que resulta num tempo do sinal senoidal percorrer toda a largura de banda do canal LoRa, certo? Então se a gente não compreende as sutilezas, a gente acaba tendo valores incorretos, né? Aqui a gente já mostrou também em outra apresentação como é que é esse comportamento do chip. Então a gente tem uma varredura que, conforme o frame vai andando, ele vai sendo varrido o canal todo a partir de uma senoide, desde a primeira frequência até a frequência final. Existem alguns picotes, existem algumas variações, mas de certa forma esse daí é o comportamento geral. Então você tem um sinal que está mudando no tempo de uma maneira um pouco mais lenta, né, comparado com os chaveamentos usuais que a gente tem em alta frequência. E como é que funciona o equipamento? Se a gente for pegar o comportamento do equipamento tradicional, que muitas vezes é replicado nos equipamentos de mercado, o que acontece é que aquele bloco que está marcado em tracejado, ele acaba se comportando daquele jeito que a gente já falou anteriormente. A gente tem um oscilador
que é controlado por um gerador de varredura. Esse gerador de varredura, tradicionalmente, ele gera uma dente de serra, que é a varredura em frequência. Isso controla o oscilador, que vai gerar modulação e vai levar para os filtros de entrada o sinal que está na entrada de RF do equipamento. Então, o equivalente matemático disso é como se a gente tivesse um filtro de janela fixa percorrendo todo o espectro, e conforme ele vai passando por lá, o detetor gera o sinal que vai ser mostrado no display. No equipamento moderno também acontece isso. Então, óbvio, né, esse comportamento, ele é influenciado pela qualidade e pela capacidade do circuito. Então, equipamentos que têm um preço mais elevado, eles geralmente têm circuitos muito mais rápidos e muito mais potentes para realizar esses cálculos ou realizar essas varreduras em hardware, certo? Então, o custo do equipamento geralmente está muito relacionado com a capacidade de fazer isso daí em tempo real, que é um ponto importante. Então, quando a gente junta esses dois universos, né, um sinal LoRa que tem a variação em frequência, então a gente tem um efeito de aliasing, a gente tem uma varredura do chip e uma varredura do analisador de espectro, e um fica correndo atrás do outro. Né? É uma corrida de gato e rato, e isso pode gerar valores errados, porque se a gente não tiver um equipamento que é rápido o suficiente para pegar o máximo possível do sinal em todos os instantes, você acaba tendo coisas erradas sendo representadas. Um dos fenômenos muito comuns é o seguinte: o batimento de frequência gera amostragem sempre no mesmo ponto. Isso vai gerar, por exemplo, uma intensidade de potência muito mais alta num determinado ponto do que nos demais. A gente sabe que isso não está correto e a gente consegue avaliar isso. Estou mostrando aqui exatamente o que aparece nessa figura. Você tem o chip aí percorrendo o canal do começo ao final, enquanto isso você tem um analisador de espectro tentando representar de maneira fiel o que se passa com o sinal. Mas o problema é que cada vez que ele passa, ele vai pegar esse chip, essa senoide, num ponto diferente. E isso vai gerar os desvios. Se você tem um equipamento mais potente, que a gente chama de tempo real, ele consegue fazer essa amostragem de um jeito tão rápido que você simplesmente não percebe que ele está fazendo amostragens sucessivas, certo? Então essa questão do tempo real é muito importante e é isso que acaba afetando. O que acontece quando você não tem um equipamento desses? Então existem alternativas, a gente chama aqui de alternativas extremas, né? Mas você faz, por exemplo, uma medição tradicional com o equipamento regulado para max hold e você avalia a potência total do sinal, e a partir do conhecimento da largura de banda, que também já é uma etapa da medição em certificação, você consegue avaliar o quanto que você vai ter que distribuir essa potência total ao longo da largura de banda, e com isso você consegue um valor bastante razoável de qual é a densidade espectral de potência que você tem. Aqui aparece um documento aí que já foi utilizado em certificação no FCC, por exemplo, exatamente esse processo descrito, né? Então, quando você faz essa distribuição do valor de pico, utilizando os valores que foram ajustados no equipamento, você consegue criar o que a gente chamava de uma correção um fator de correção de largura de banda, né? Aqui no caso resultava em menos 15,2 dB. Então, graças a isso, você consegue descontar do valor de pico, um valor constante que é coerente, e chegar ao valor que é real da medida de densidade espectral de potência com um equipamento que não tem a capacidade de medição em tempo real, certo? Se você tem um equipamento que faz a medição em tempo real, aí você pode fazer uso daquele recurso que a gente já falou que é permitido hoje pela Anatel, que é a medição em média, com o sinal com o duty cycle colocado no máximo, ele está o tempo todo presente no ar, né? É óbvio que os laboratórios de certificação, eles possuem equipamentos dessa capacidade e eles conseguem fazer medições bastante realistas. Isso nem sempre ou quase nunca está presente em laboratórios de clientes ou de uma empresa de pequeno e médio porte, certo? Então tem que ficar atento a isso. E é óbvio que quem faz isso profissionalmente, que são os laboratórios, os OCDs que têm acesso a esses laboratórios, tem equipamentos que conseguem fazer isso adequadamente, né? As conclusões é que nem todo equipamento permite que esses métodos sejam feitos corretamente, então você precisa, muitas vezes, para avançar no teu projeto, fazer uso de alguns recursos aí de lógica, né? Fazer uma conversão das grandezas e fazer a avaliação coerente do sinal, certo? Então existem essas alternativas válidas.
E isso daí reforça aquilo que a gente já tinha falado no outro vídeo, que os métodos de avaliação merecem atenção e cuidado. A gente não pode, mesmo quando a gente está com tudo muito bem dominado, é importante parar e rever, avaliar se não teve nenhum ponto que escapou, porque na hora que você chegar no laboratório e for fazer a medição, qualquer coisa que tenha escapado vai aparecer, vai vir à tona e vai dar um problema, certo? Então era isso por hoje. A gente complementa o vídeo anterior. Eu agradeço aí a vocês e até a próxima.